Os estúdios móveis da Crazy Rock se deslocaram novamente à capital paulista, dessa vez para encontrar uma das maiores referências quando falamos de guitarra, rock and roll e mulheres na música. Neila Abraão, atualmente guitarrista da banda Valentine. Neila, um prazer, uma honra para o nosso humilde programa contar com a sua presença aqui com a gente. Bem-vinda à Crazy Rock, bem-vinda à Só Brazuca. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês, valeu o convite, muito legal, obrigada mesmo. Legal. Então vamos começar do começo. Como foi seu processo de formação musical e como é que você desembocou nesse tal de rock and roll, Neila? Então, o processo foi assim, desde criança, né? Então, minha mãe me colocou, eu tinha 11 anos de idade, e minha mãe me colocou nas aulas de piano, numa professora particular perto da minha casa. Fiquei, acho que uns 10, 11 anos, né? Fiquei, acho que uns 2 anos nas aulas de piano, e por praticidade, eu não tinha o piano, eu ia estudar sempre na casa da professora, estava indo super bem nas aulas, mas aí, por praticidade, minha mãe me transferiu para uma escola de música, aqui perto da minha casa também, e me colocou nas aulas de violão, né? E aí eu iniciei as aulas de violão, com a dona da escola que me dava aula e tudo mais, né? Com 14 anos, o meu vizinho pediu para eu dar aula para ele, né, de violão. 14 anos? Com 14. Que legal. Ele sabia que eu fazia aula e ele me pediu para dar aula com 14 anos. E aí eu comecei a dar aula, então, com 14 anos para ele e não parei até hoje. Que legal. E o rock and roll entrou onde? Então, aí o rock and roll entrou, assim, minha mãe tem até hoje uns vinis aqui, né? Ela tem Secos e Molhados, ela tem Raul Seixas, temos até hoje aqui, né? E então acho que desde criança ela ouvia e eu gostava também das músicas e tal. E depois quando eu estava no colégio, era no colegial, te lembrar. Acho que eu estava no colegial, indo no primeiro colegial, eu tive que fazer uma peça de teatro, onde eu fazia o papel de um motoqueiro, né, tal. Precisava de uma música, tal, e um amigo do colegial me indicou uma música do Iron Maiden. Daí eu me apaixonei pelo heavy metal, aí fui pesquisar, ouvir, e assim foi. E aí estamos até hoje também. Opa! Firme e forte, forever. É isso aí. Neila, ali nos anos 80 para 90, né, você tocou na Flâmia, talvez a época, talvez a outra banda que tivesse só de meninas era a Vulcana. Isso, exato. Aí depois, na sequência, você foi a primeira mulher a dar aulas de guitarra no Conservatório Souza Lima. Da Flâmia até o Souza Lima, o que mudou no mundo do rock em relação à presença feminina em seu meio? Do Flâmia até o Souza Lima? Naquela época, né? Porque se você falasse daquela época para cá, mudou bastante. Já está perguntado também, então, da época para cá também, pronto. Eu já tenho 2 perguntas para responder. Estou tentando puxar na minha memória aqui, que são muitas histórias, né? Eu participei de muitas bandas mistas, bandas de mulheres, tudo mais, né? Eu acho que a mulher no rock, no caso, ela veio crescendo, assim, hoje em dia ainda temos muito mais mulheres vocalistas, né, no rock and roll, mas a quantidade de mulheres guitarristas, baixistas e bateristas, fatalmente, com certeza, vieram aparecendo cada vez mais e surgindo cada vez mais. Eu acho que veio num crescente, né? Tanto do Flâmia para a época do Souza Lima, do Flâmia para cá, do Souza Lima para cá, vem vindo numa crescente, a quantidade de meninas vem aparecendo mais, eu acho, né? E cada vez mais mulheres se engendrando, ou se elas já estavam e gostavam, que eu acho que já existia, sim, mas ainda não tocavam nessa quantidade que tem hoje em dia de muitas mulheres tocando, né? Eu acho que se tinha mais na época, mais vocalista mesmo, e com o passar dos anos, e ainda vem nesse crescente aí. Ainda bem, né? Ainda bem. E como é que foi a sua entrada no Souza Lima? Como aconteceu esse contato? Esse contato foi o seguinte, estava eu num show, um show que tinha guitarristas, o Kiko Loureiro estava ingressando na carreira dele, assim, tendo uma visão maior, né, sobre a carreira dele, nem tinha o Angra ainda, um show de guitarristas numa casa de São Paulo, não vou lembrar o nome, é uma casa lá na Zona Sul, no Jabaquara,
era uma casa tão bonita. E eu fui nesse show, eu sempre adorei assistir shows, né? Fui nesse show. E quando, na entrada a gente ganhou uma numeração para sorteio, né? Estava eu lá em cima, né? Na parte de cima, assistindo o show. E aí, então, foram fazer o sorteio. Quem que estava sorteando era o dono do conservatório, o meu chefe, né? E ele que fez esse sorteio e que, adivinha, eu que ganhei o sorteio. O que que ganhava? Uma bolsa de estudos no Souza Lima. Por um mês, né? E eu fui fazer o curso. A princípio eu fiz aulas lá com o Joey Mograbi, né? Super gente boa, super guitarrista. E aí, logo na sequência, aí me convidaram para dar aula lá. Aí eu ganhei minha sala e tudo mais, então fiquei super feliz e tô até hoje também. Foi no começo dos anos 90, então, que você entrou no Souza Lima? Olha, eu perdi as contas, mas foi nos anos 90. Mais ou menos anos 90. Isso, era anos 90. Eu estava na faculdade, já estava na faculdade, exato. Nossa, que legal. E além do rock and roll, né, além da Valentina atualmente, você tem, não sei se tinha por conta da situação atual, um trabalho com bandas e fanfarras, instrumentos de sopro, baliza e tudo mais que tem direito. Que história é essa, Neila? Essa história é a seguinte, eu fiz 2 faculdades, eu fiz pedagogia e fiz licenciatura em música. Antes da pedagogia, o colegial, eu fiz magistério, né? E porque assim, eu sempre tive. Minha mãe é professora aposentada, né? Professora do Estado, do Estado e escola particular, professora de ensino fundamental, né? E eu tenho essa veia pedagógica, eu adoro, assim, uma coisa meio que nasceu comigo, que nem com 14 anos. Como que eu pensava pedagogicamente? Eu pensava assim, eu tenho que pensar com a cabeça do aluno. Então, peraí, se ele não sabe isso aqui, então a gente vai trabalhar isso, depois isso. Aí eu criei até o meu método, que tem as apostilas e tudo mais. Então, passo a passo, como o aluno pensa. Isso aí se chama didática, né? Então, já tinha essa didática natural comigo. Aí fui encaminhando para esse lado aí nos estudos, né? Fiz magistério, fiz pedagogia. Quando acabou... detalhe, paguei a pedagogia, uma faculdade que era cara, que era a PUC, né? Com aulas de música, que eu dava aula, muitas aulas no sábado e diretão, assim, né? Dia e noite dando aula. E aí, quando acabou a faculdade, na boca do término, tinham 2 concursos públicos para professor de ensino fundamental, do Estado e da Prefeitura. Minha mãe me orientou muito bem, nossa, eu sou extremamente grata para ela, né? Porque graças a ela, vai prestar o concurso. Mas, mãe, eu quero trabalhar só com música, mas vai prestar o concurso. Então tá, mas eu não vou deixar a música. Prestei, passei nos 2, estava tudo muito fresquinho, mas passei Estado e Prefeitura. Daí eu fui ser funcionária pública. Mas eu falei, mãe, eu não vou assumir as 2 escolas, 2 lugares, porque meio período eu continuo dando minhas aulas de violão e guitarra, e meio período, então, eu vou ser funcionária pública da escola da prefeitura, tudo mais. Muito bem, ingressei e fui dar aulas no ensino fundamental, 1ª série, 2ª, 3ª, de matemática, português, ciência, história, geografia, né? E aí eu fiquei 5 anos em sala de aula, né? Meio período com a meu violão e guitarra e meio período na escola. E aí, depois de 5 anos, eu virei, conversei, mãe, olha, se eu não achei, eu adoro dar aula, mas eu adoro dar aula de música. Então, eu vou procurar alguma coisa dentro da prefeitura. Se eu não achar aula de música, eu vou me exonerar. Porque eu amo dar aula de música. E aí, eu fucei dentro da prefeitura e, graças a Deus, eu achei, tinha um grupo de professores de bandas e fanfarras dentro da prefeitura. Que eles atendiam São Paulo inteiro, cada um das suas regiões, né? Fiquei maravilhada, fui atrás, nunca tinha visto um trompete na minha frente, uma corneta, nunca tinha visto. Fui atrás, conversei com quem tinha que conversar, então eu fiquei muitos anos emprestada da sala de aula para professora de bandas e fanfarras. Então eu trabalhava na quadra com alunos do ensino fundamental de 3º ano até o 9º ano, e cada professora assumia 2 escolas, então eu assumia 2 escolas, né? Então trabalhava em 2 escolas. E é isso, aí aprendi umas coisas meio militares, tipo a marchar, porque tem marcha, né? Tem marcha, tem direita, esquerda, volver. E aí eu fui fazer estágio com os professores, me virando nos 30, fazer estágio com os professores amigos, e fui engendrando nessa parte maravilhosa, uma parte maravilhosa da minha vida, amei de paixão, fiquei
25 anos, 25, 26 anos na prefeitura, né? E é isso, aí o ano retrasado. Ah, sim, aí no final da minha carreira, quando eu estava prestes a me aposentar, na parte da prefeitura, aí o senhor Dória me colocou de volta na sala de aula. 2 anos antes eu tive que voltar para a sala de aula, eu chorei demais, assim, fiquei desesperada, mas não tinha jeito, ele voltou eu e um monte de gente, né? Não foi só eu, acabou um pouco com os professores, infelizmente, porque é um trabalho muito bonito que a gente faz, que todos faziam, né? Aí eu voltei para a sala, mas aí eu acabei me adaptando e logo depois aí eu já saí da prefeitura, então. Continuo firme com as aulas. E os instrumentos de sopro? Você foi tocar um instrumento de sopro também? Trombone. Não, primeiro eram cornetas, né? Cornetinha simples sem pisto, que bem lá atrás não existia, nas fanfarras não tinha, tinha escolas que tinham instrumentos para banda, que são instrumentos mais complexos de sopro, né? Trompete, trombone, etc. E tinha as fanfarras que eram cornetinha simples, na qual não é tão simples assim, ela não tem pisto, ela não tem todas as notas musicais, então você tem que fazer um conjunto, uma troca entre a corneta de Fá e de Si bemol, e esse conjunto, então juntam-se todas as notas e você consegue montar uma música. Então, não é tão simples assim, né? A gente fala corneta simples, mas na prática ela não é. E fiquei muitos anos com a cornetinha, então eu fui fazer estágio para saber como que era a embocadura, o sopro, a respiração, e fui adquirindo experiência e também estagiando com os amigos, né? Nas escolas. Foi assim meu primeiro contato com o sopro. Flauta eu já tocava, na escola que eu estudei violão, eu estudei flauta, estudei violão erudito, violão popular, mas é bem diferente, não tem nada a ver a flauta com um trompete, com uma corneta, né? A embocadura é totalmente, né? E é isso, aí depois as minhas fanfarras viraram bandas, a gente recebeu instrumentos mais elaborados, como trompete, trombone, bombardino, aí foi que foi, aí foi. E aí foi estudando tudo isso. Foi. Ah, e sim, toda a parte de percussão, né? Percussão, eu já tinha Tinha percussão também. Tinha, sim. A parte a fanfarra, ela é composta por várias, né? Então tem a linha de frente, que é uma parte das bandeiras, você tem todas umas regras para seguir na apresentação com as bandeiras, você tem os guardas de honra das bandeiras, depois você tem as balizas que dançam, aí eu fazia as coreografias também, depois você tem um pessoal de coreografia de bandeirinhas, depois você tem o pessoal do sopro, depois você tem o pessoal da percussão. Então é tudo isso que eu fazia, né? E assim, eu tinha grupos, às vezes começava com 100 alunos, assim, no começo do ano, né? Depois, naturalmente, ia se dividindo, ia alguns saindo, outros ficando, quem curtia mais, quem tinha mais jeito para coisa, quem estava afim, que tinha eu trabalhava com crianças e pré-adolescentes, né? Numa quadra aberta, com cada um com um monte, com seu instrumento na mão, né? Então eu tinha que ser meio general, assim, sabe? Para poder dar aula, no bom sentido. Mas as crianças adoravam, assim, eu adorava elas, né? É um trabalho muito gostoso de fazer, né? Eu tenho saudades, assim, sabe? Eu lembro quando eu era moleque, Neila, ia ver eu desfilava, né? As escolas estaduais desfilavam em 7 de setembro e tal. Isso. Eu morria de inveja do moço que tocava, Treme Terra que chama aquilo, ele fazia umas performances com as baquetas daquele bumbo pendurado na frente. É o bumbo. Morria de inveja daquilo. É o bumbo que vem aqui na frente, aquele grandão, e ele faz mesmo aquelas coreografias, né? Isso. Né? Que rodava, a gente chama de. Tem as baquetas da caixinha, né? E aqui a gente chama de maçaneta. Essa maçaneta. parte são as maçanetas, toca o bumbo, os surdos, tal, né? E é muito legal. Então, a percussão, quando eu estudava no colégio dos padres, também aqui próximo da minha casa, tinha fanfarra, e eu tocava caixinha. Então, aquele toque da caixinha, que eu adorava, ele ficou no meu ouvido desde pequena, assim, e eu passei para minhas bandas, para minhas fanfarras, tinha anos que eu utilizava aquele toque lá como entrada, sabe? Tenho ele até hoje, muito bem gravado. Que legal. Pra gente, aquele cara que tocava o bumbo era como o quarterback dos times de futebol americano, sabe? Era, né? Era aquilo lá. E tinha que ser um fortaleza, né? Eu sempre procurava pegar um aluno mais fortaleza, assim,
mais alto, mais forte, porque aquele bumbo ele é pesado, viu? E pende a Não é? gente para frente, né? Pesadão. Então tinha que botar um Fortaleza lá para tocar o bumbo. Que legal. Neila, vamos ouvir algumas músicas? O Vamos sim. que a gente vai ouvir então? Indica pra gente aí. Posso indicar uma da Valentine? Deve. Então tá. Primeiro uma tua. Então vamos lá. Tudo vai mudar, que vem bem a calhar com a nossa. Foi feita lá atrás, mas a nossa situação atual tem tudo a ver com essa letra. Exatamente. Quem mais? Aí, Árpia, Na Calada da Noite, que eu acho uma música fantástica, acho muito linda. Posso falar os outros? Pode. Mais Aí, duas. o Viper, Living for the Night. Clássico. É um classicão deles, Nossa. maravilhoso, adoro. E Golpe de Estado, Noite de Balada, que eu acho uma música muito legal. Perfeito. Tem uma coisa do Living for the Night que eu acho muito legal. Uma das poucas vezes que eu tive contato direto com o André Matos, a música não tinha aquela introdução. Ah, não? A versão demo, ela começa a porrada. Ah, não tinha aquela partezinha. O produtor propôs que eles fizessem aquilo. E olha o que virou a música. E ficou muito legal, aquela parte lá é maravilhosa. É maravilhosa, maravilhosa. E depois vem a pauleira. Exato. Bom, então a gente vai ouvir Valentine, Viper, Golpe de Estado e Árpia. É isso aí. Espera só um pouquinho, a gente já volta para conversar mais aqui com a sensacional Neila Abrão.